Hashtag 139, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, enquanto Deus diz, não matarás, os sacerdotes de certas religiões dizem, matarás. Agora vamos dizer a nós mesmos que isto é uma brincadeira, né? Cada um consulte suas próprias consciências. Uma ordem de Deus é para menosprezar? Por outro lado, Deus envia uma mensagem um pouco antes da crise que está iminente, como vemos no capítulo 14, versículo 9 a 12, declarando que todo aquele que fizer estas coisas beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou na mistura, no cálice da sua santa ira. Aquele que recusar sujeitar-se a estas imposições dos poderes terrestres, preste bem atenção nisso, expõe-se às mais severas penas que seres humanos podem infligir. E aqueles que se sujeitarem se expõem às mais terríveis ameaças da ira divina, que se encontram na palavra de Deus. É uma escolha que temos que fazer. Então, se hão de obedecer Deus ou os homens, há de ser decidido pelos homens, do momento presente que nós estamos passando, sob as mais pesadas pressões de ambos os lados, como jamais foi feita sobre qualquer geração, porque esta é a geração que vai passar pelo funil do final do ciclo. Bom, a adoração da besta e da sua imagem e a recepção do seu sinal deve ser alguma coisa que implicava maior ofensa que se pode cometer contra Deus. Claro, para atrair contra si tão severa ameaça, tem que ser algo realmente fora do comum. Esta é uma obra que, como já encontramos, tem lugar nos últimos dias, no fim do ciclo. E como Deus nos deu, em sua palavra, tantas evidências, mostrando quanto já temos nos últimos dias, para que ninguém tenha de ser apanhado de surpresa pelo terrível dia do Senhor, como um ladrão apareceria na imagem do próprio Jesus. Assim, de igual modo, Ele nos deve ter dado os meios por onde possamos determinar o que é a recepção do sinal da besta, sinal que Ele tão fortemente condenou, para que possamos evitar a terrível pena tão certa que se vai seguir a este ato. Bom, mas veja que Deus não considera tão livremente as esperanças e destinos humanos que vem ameaçar um castigo extremamente terrível contra determinado erro ou pecado e põe depois fora do nosso alcance compreender o que seja essa transgressão, de modo a não termos meio de nos precavermos contra ele. Né? Então vamos prestar atenção nisso aqui, porque isto está relacionado ao decálogo, o verdadeiro decálogo que está na Bíblia, né? Principalmente nos originais. O de Deus é o que está na Bíblia, o outro não é de Deus. Então, chamamos, portanto, agora, vamos chamar a atenção a todos para uma pergunta importantíssima. Afinal, o que é que constitui o sinal da besta? Preste bem atenção nisso aqui. A figura de um sinal é tirada de um antigo costume. O físico famoso, matemático, astrônomo e teólogo também, ele também foi estudioso do Apocalipse, foi bispo de igreja, Isaac Newton, né? Ou seja, todo mundo deve ter ouvido falar nisso, quem estudou um pouquinho deve ter ouvido. Nas suas dissertações sobre as profecias, no volume 2, página 241, ele escreveu, abre aspas, entre os antigos era costume os servos receberem um sinal do seu senhor. Os soldados receberam um sinal do seu comandante, e aqueles que estavam consagrados a qualquer divindade particular, da particular divindade a que estavam consagrados, recebiam também um sinal. Ora, estes sinais eram geralmente impressos na mão direita e na testa. Constituíam algum caráter hieroglífico, nome expresso em letras vulgares ou nome disfarçado em letras numéricas, segundo a fantasia de quem mandava. Humphrey Pidot, um clérigo,
e orientalista da Cornualha, chefe religioso da Catedral de Norwich, nas suas simpatias, inclinava-se ao baixo eclesismo na religião e no viguismo da política. Dizia que Ptolomeu VI, Filopator, que reinou entre 224 a.C. a 205 a.C., foi o quarto faraó da dinastia ptolomaica, que governou o Egito após a morte de Alexandre, o Grande, que este ordenou que todos os judeus, o Ptolomeu, que pretendessem ser registrados como cidadãos de Alexandria, tivessem a forma de uma folha de Hera, o emblema do seu deus Baco, impressa sobre eles como ferro em brasa. Isso debaixo da pena de morte. Imagina só, hein? Olha o que aconteceu pouco tempo depois. Isso aí que eu falei aconteceu entre 224 a.C. e 205 a.C. Agora, vê o que o Antíoco IV Epífanes, que foi um rei helenístico da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 a.C. a 164 a.C., marcou o que ele fez? Marcou os judeus com uma folha de Hera, o símbolo do deus Baco. Está lá no segundo livro de Macabeus, capítulo 6, versículo 7, e no terceiro livro de Macabeus, capítulo 2, versículo 29. Isto, certamente, como para debochar do que está escrito sobre o selo e o nome de Deus na testa de seus servos Gálatas, que veio bem depois, isso, capítulo 6, versículo 17, Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, capítulo 22, versículo 4. A marca não na mão direita e na testa implica prostração do corpo e do intelecto para a besta. Nesta testa, por profissão, na mão, por trabalho, a serviço, isso disse Agostinho. Antíoco IV Epifanes, foi um rei helenístico da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 a.C. e 164. Seu nome significa Deus manifesto. Já indica a grandiosidade com que se via e a tentativa de impor sua cultura e religião sobre os povos dominados, no caso, o povo hebreu. Então, essa perseguição é antiga, para você ver como Satanás já tinha esse conhecimento sobre o que viria a ser posto no Apocalipse. Então, vendo aí a origem do sinal, Tudo isso nos serve também para nós percebermos de como são astuciosos os conhecedores dos assuntos de Deus, os espíritos das trevas, que já usavam essa maneira de selar justamente na testa os que não professavam sua fé e os tinham como escravos. E lembra vocês também de o bigodinho? Vou falar o nome dele aqui para não... Também como sinal de deboche, o que ele fez com os judeus na Alemanha? Ele mandava colar na roupa dos judeus o símbolo de Davi, para identificar os judeus. E nas portas das suas casas também, as moradias dos judeus. E depois calcinou 6 milhões de judeus.